que me define é o que define todo ser humano, né? É a busca por um sentido na vida, por deixar uma marca nesse mundo para as próximas gerações, né? É uma pergunta complexa porque envolve bastante aspecto. Eu acho que a arte, na verdade, ela está intrinsecamente ligada à nossa vida. Tanto que eu produzo melhor quando eu estou feliz, quando eu estou me sentindo inspirado, realizado. E não é aquela inspiração não que vem de uma hora para outra. Claro que envolve muito trabalho árduo, de disciplina. Mas eu não acredito que um artista, naquela máxima de que, até um senso comum de que o artista produz melhor quando ele sofre, quando ele tem algum problema na vida, que eu até acho que pode servir de inspiração temática para alguma coisa, mas não como um impulso criativo, porque para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, a gente precisa estar bem conosco e com a nossa vida. E eu acho que o que me define primordialmente é essa busca pela qualidade de vida, que inclui aprimorar meus pensamentos, aprimorar minha personalidade. E quando a gente faz isso, a gente automaticamente aprimora a nossa arte também. Meu território é a ilustração. Desde sempre eu tive interesse em representar alguma coisa, algum sentimento, alguma ideia, através de uma imagem estática. Comecei com os posters, sempre fui muito interessado em pôster, seja de cinema ou de música, ou mesmo de atividades culturais, profissionais, né? Mas com o tempo eu descobri que a ilustração estática podia ser trabalhada também na fisicalidade através dos recortes de papel. E isso me deu um novo prazer, uma descoberta que eu chamo de poder pintar com a luz, né? Como se fosse uma atividade de escultura mesmo. E esse foi meu trabalho já desde há uns 12 anos atrás, mais ou menos, que meu foco é a ilustração através dos recortes de papel. E isso me proporcionou alguns projetos muito interessantes, tanto no âmbito profissional, como também no meu projeto pessoal, artístico, né? Eu acho importante você encontrar no seu trabalho uma linguagem. Fala-se muito em estilo, né? Em desenvolver o estilo próprio, como se fosse necessariamente uma obrigação que todo artista devia seguir. Mas mais do que isso, é uma coisa que surge naturalmente, porque eu sempre tive interesse em montar coisas, né? Toda criança desenha. Comigo não foi diferente, mas desde criança eu já tinha essa vontade de explorar a fisicalidade, construir coisas com papel, fazer carrinhos de papel. E isso me acompanhou até a vida adulta. Eu pensei que isso fosse me abandonar, porque chegou uma época na minha vida, aquela época que você tem que decidir para qual caminho seguir, e eu tive uma ideia de seguir por outras áreas, mas mesmo quando eu estava na faculdade de design, isso acabou ressurgindo na minha vida, com aulas de professores muito que eu tenho como referência até hoje, e aí eu pude explorar essa área que tanto me encanta até hoje. A arte é acordar de manhã e pensar, nossa, eu tô com muito sono ainda, não quero acordar, vou desligar esse despertador. Aí esperar uns 5 minutinhos e pensar, bom, agora eu vou produzir alguma coisa. Agora eu acordei com vontade de pintar, acordei com vontade de desenhar. Acordei com vontade de desenhar enquanto eu tomo um cafezinho, acordei com vontade de desenhar enquanto eu como um pão na chapa, acordei com vontade de sair, andar de bike um pouquinho, e no caminho desse percurso de bike eu vou ter uma ideia para fazer um pôster. Depois de tarde eu vejo um filme. Gostei muito desse filme. Tive uma ideia de fazer alguma arte em homenagem a esse filme, ou de repente produzir algum roteiro, porque eu vi que alguém produziu algum roteiro que me interessou, então eu também posso ser capaz de fazer isso. Arte é vida, vida é arte. Todos nós buscamos alguma coisa que nos impulsione. E para mim, eu só consigo me impulsionar quando eu estou bem, quando eu me interesso por alguma coisa, quando eu me apaixono por alguma coisa, e quando eu estou disposto. Eu preciso estar disposto e eu preciso estar feliz para conseguir produzir alguma coisa que signifique muito para mim. E quando essa coisa significa alguma coisa para quem produz, certamente ela vai significar alguma coisa para quem contempla, para quem absorve, para quem vê.
Eu acredito muito na força da nossa capacidade de comunicação e na nossa capacidade de transformar a nossa vida corriqueira em coisas inspiradoras. Eu sou uma pessoa bastante introspectiva, então eu posso dizer que eu me encontro dentro de mim mesmo. Eu acho que as relações sociais são extremamente importantes e valiosas, principalmente quando a gente assume um trabalho de comunicação com o próximo e a gente absorve tudo que acontece ao nosso redor. Mas a minha felicidade, o meu momento é quando eu me encontro comigo mesmo, sozinho, na mesa, numa folha em branco. E é a partir dali que eu busco na minha memória, eu busco nas minhas experiências pessoais mais longínquas, busco dentro de mim todas as ferramentas que eu preciso para desenvolver um trabalho. Inclusive desde o trabalho mais simples até o trabalho mais complexo, as nossas referências principais estão dentro da gente. Essa é a minha visão sobre onde eu me encontro e onde eu encontro todas as possibilidades que a minha arte proporciona. Meu melhor e maior sonho, infelizmente, é algo que não deveria ser um sonho, talvez, porque é algo que deveria ser básico na vida de todo mundo, que é ter a possibilidade de desenvolver uma habilidade artística através do incentivo cultural e do incentivo que vem de cima, do incentivo que a gente precisa, assim como o incentivo de estudar português, matemática, ciências, geografia. É a gente ter uma cultura de arte como uma maneira da gente explorar nossas potencialidades e de viver melhor. É para isso que a arte serve. E é por isso que ela é tão importante. E a gente vive nesse momento de negação da arte, de que ela se encontra em último plano em todas as iniciativas governamentais, em todos os projetos sociais, a favor de coisas que só destroem a nossa capacidade cognitiva, só destroem nossos sonhos e acaba tolhendo a vida de todo mundo, inclusive fazendo com que as pessoas se afastem dos seus sonhos que envolvam arte, que deixem de tocar um instrumento, que deixem de pintar um quadro, que deixem de se direcionar para alguma atividade artística com medo de que isso não vai trazer nenhum recurso, nenhuma possibilidade de se manter. Artista não tem que ser sofredor. Artista tem que conseguir pagar suas contas. Artista tem que conseguir transformar o seu trabalho numa inspiração de vida. Artista tem que conseguir acordar disposto. Artista tem que ter sucesso. Artista tem que ter reconhecimento. E artista tem que ter incentivo. E incentivo tanto monetário quanto incentivo cultural. Porque arte é cultura e cultura é vida. Esse é o meu maior sonho e não é só o meu maior sonho, né? É o sonho de todo artista, certamente. E talvez um dia a gente consiga chegar lá. Todos tenhamos fé. Minha meta é poder desenvolver meu trabalho artístico cada vez mais. Que minha vida está em processo de transformação ultimamente, acontecendo muitas mudanças em vários setores da minha vida que me fizeram deixar um pouco de lado o meu trabalho artístico para focar no meu trabalho profissional. Eu acredito que eu tenho muita necessidade de recuperar essa intenção de fazer trabalhos pessoais. E talvez trabalhar com projetos maiores fisicamente mesmo, ou trabalhar com micro, que eu gosto bastante de trabalhar com arte em papel de coisas bem pequeninas que até precisam de uma lente diferenciada para fotografar. Isso é um interesse que eu tenho bastante em desenvolver melhor essas potencialidades. E também minha meta é investir em equipamento, principalmente de iluminação e de fotografia, para que eu consiga ter uma reprodução cada vez mais fiel do que eu estou produzindo fisicamente. Que isso é muito importante no caso do meu trabalho especificamente, né? E com isso, quem sabe, poder abrir o leque de possibilidades e poder expor meu trabalho em alguma exposição, que eu sinto muita saudade disso. Até essa pandemia trouxe também esse terrível problema para o nosso setor. E não só isso, mas também poder expor para mais pessoas de diferentes
culturas e, quem sabe, mundialmente também. É sempre meu interesse. E acho que tudo isso começa com planejamento. Eu preciso estabelecer um planejamento artístico mais estruturado de hoje em diante para minha carreira profissional e minha carreira artística. É cada vez mais importante, ainda mais hoje em dia, né, nesse contexto louco, político e social que a gente vive, que um artista tenha a possibilidade de expor o seu trabalho, né? Isso também vale principalmente para quem está começando. E aí talvez fica uma sugestão para que a gente tenha mais possibilidade de que artistas que estão começando tenham a possibilidade de expor, né? Porque é nessa etapa do nosso trabalho que a gente ganha mais inspiração e com incentivo a gente pode ir cada vez mais longe. Porque eu lembro que quando eu comecei e tive a oportunidade de expor pela primeira vez, foi muito importante para mim saber o que o público, a opinião do público sobre o meu trabalho, como que ele interagia com ele. E isso pode ser valioso quando você está começando, até para você poder traçar o seu objetivo de uma maneira mais que você possa desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Então, a Bienal é uma iniciativa sempre valiosa, mas podiam ter mais iniciativas nesse sentido para quem está começando. A arte é o que a gente está fazendo agora. É essa possibilidade de troca, de conversa, esse convite valioso que eu tive para expor sobre o meu trabalho. A gente nasce fazendo arte, morre fazendo arte, vive fazendo arte. E ninguém nunca conseguiu definir o que é arte. E talvez nunca consiga definir, porque a vida também não tem definição. A arte, assim como a vida, não tem definição. Elas são, em si só, uma integrada à outra. E é tudo que acontece ao nosso redor e é como a gente reage a tudo que acontece ao nosso redor, essencialmente. Eu estou aqui tentando definir o que é arte, sendo que eu acabei de dizer que a arte não tem definição. Mas é isso, para mim a arte é muito mais do que a gente mostra e muito mais como a gente reage ao mundo. Não tem como a gente definir isso de maneira 100% acurada, 100% certeira. E talvez isso seja a coisa mais interessante, o aspecto mais interessante da arte e de como a arte afeta e interage com a nossa vida. E como em última análise, elas são a mesma coisa. Meu trabalho tem algumas potencialidades que se complementam. Eu posso desenvolver ele de maneira tridimensional, como esse personagem, por exemplo, que ele é facetado e sempre aproveitando a textura do papel como recurso. A gente também pode desenvolver um trabalho com camadas bidimensionais, como esse aqui editorial, por exemplo, que inclusive editorial é uma das principais áreas de atuação do meu trabalho. E aqui a gente pode observar que o personagem, apesar dele não ter a volumetria tridimensional, ele está inserido em uma composição que tem vários níveis de profundidade. E sempre trabalhando essa questão da luz, né? Conforme, dependendo do ângulo da fotografia, fotografia também acaba sendo um item importante do meu trabalho, a luz incide de maneira diferente. E a gente pode conseguir efeitos diversos de acordo com o modo como a gente fotografa o nosso trabalho também. E eu busco trazer para as minhas artes estáticas, para as minhas ilustrações, muito do que eu aprendi também na área de animação, que eu trabalho também com algumas ilustrações para vídeo e para animação, que é trabalhar ângulos que sugiram movimento, ângulos ascendentes. E quando eu comecei lá atrás a me interessar por design, eu gostava muito de design automotivo. E acho que isso trouxe a minha linguagem de ter rostos mais facetados e ângulos mais agudos e trabalhar muito com forma geométrica, que eu gosto bastante. Um outro aspecto do meu trabalho que ultimamente vem ganhando mais importância é o desenvolvimento de paper toys para as pessoas montarem. E isso é interessante porque permite que a gente tenha uma compreensão de planejamento no sentido de tornar possível com que outra pessoa monte um trabalho seu. Isso traz uma outra forma de pensar a maneira como a gente desenvolve essa arte em papel, né? A gente precisa trabalhar de uma maneira que a pessoa compreenda o que você quer passar e entenda tecnicamente como você pensou em montar esse personagem, esse paper toy.
Isso tem trazido uma experiência bem legal no sentido das pessoas, do feedback das pessoas, né? Pô, montei lá o seu repertório, gostei bastante, legal que você está fazendo mais, né? É uma experiência nova que eu estou curtindo muito.